Amigos da Rede AM, estamos de volta. Apenas com relação ao nosso tema, alguns dados estatísticos aqui. Principais igrejas que guardam o sábado. A igreja judaica, as sinagogas todas aí, né? A igreja batista do sétimo dia, a igreja de Deus do sétimo dia, a adventista do sétimo dia, a adventista da promessa e duas igrejas adventistas da reforma. A religião que guarda a sexta-feira, por exemplo, são os muçulmanos. 1 bilhão e 100 milhões de adeptos no mundo inteiro guardam a sexta-feira. E uma curiosidade, existem praticamente 900 milhões de cristãos em todo o mundo. As principais igrejas que guardam o domingo, a católica, a luterana, a metodista, a batista convencional e as igrejas pentecostais. Agora, todos estão de acordo com esses dados? Não? Presbiteriana também. A presbiteriana também. Muito bem lembrado, pastor. Olha, os telespectadores estão ligando para cá e o seu Pedro do conjunto Atabu, aqui de Curitiba, diz o seguinte: se o sábado, que é o terceiro ou quarto mandamento, não tiver mais valor, então os outros mandamentos também não têm valor. Então pode existir o pecado. Para os pastores batista e adventista, o seu José, do bairro do Xaxim, em Curitiba, Deus descansou no domingo. Não é para imitarmos Deus, mas sim a Cristo. E Cristo falou para descansarmos no domingo, diz ele. Para o padre, quem não seguir os mandamentos, a igreja não tem mais valor. Não seguir os mandamentos não tem mais valor para a igreja. E Deus pode ter quantos dedos Ele quiser, pois Ele é poderoso. Se a igreja católica não acredita em espiritismo, porque o padre diz que Deus é espírito? Depois explica isso. Que Deus é esse que eles estão falando? Os pastores, o padre, etc. Diz o Orley do Tarumã. Orley. Deus só existe do Primeiro Testamento? Que diferença faz guardar o sábado ou o domingo? Se hoje as pessoas perderam a fé na igreja, na religião, seja qual for. O Papa é exemplo disto, diz Paulo Roberto de Santa Felicidade. Moisés, quando recebeu os mandamentos de Deus, ele recebeu porque era médium. Se já existia no tempo de Moisés esse calendário atual do domingo a sábado, ele quer saber se na época de Moisés existia esse calendário, né? Atual de domingo a sábado. Eu acho que o padre está especializado em calendário aí, podia... Padre, olha, o padre está campeão aqui. Padre, Deus é espírito, mas também pode ter feito o seu filho à sua semelhança. João, do bairro de Santa Helena. Pastor adventista, ler a Bíblia, São Mateus, no capítulo 28, versículo 1. Armando, do bairro da Fazendinha, em Curitiba. O negócio é o seguinte, eu estou sentindo aqui que nós estamos muito na coluna do meio. O padre e o pastor, que me desculpem, mas ainda não se definiram, porque eles guardam o domingo, mas disseram que a igreja adventista e a batista está certa em guardar o sábado, então eu estou sentindo aquela coisa, não, muito pelo contrário, porque nós vamos, entendeu? Então, veja bem, eu quero saber o seguinte, o padre e o pastor acham que o certo dia de guardar é o domingo. Vamos entrar então nesta questão. Não, nós já entramos faz tempo. Sim, já entramos, mas se é para definir, então vamos definir. Sábado ou domingo, o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, ele disse que ninguém nos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. E a pergunta bem clara para nós, para nos definirmos, é: quem salva, o sábado ou o domingo diante de Deus? E a resposta clara é: nem o sábado, nem o domingo, nem a segunda, nem a terça, nem dia nenhum. Correto. Não é o dia que salva a pessoa diante de Deus, mas sim o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que derramou seu sangue por nossos pecados. Este nos salva. Perfeito. E nenhum dos outros mandamentos, não só o terceiro, o quarto, nenhum dos mandamentos nos justifica diante de Deus. Unicamente a obra de Cristo. E por isso, nós não brigamos por causa do sábado ou domingo. Inclusive, na situação que nós vivemos hoje, o que seria do nosso mundo se não houvesse pessoas que trabalhassem aos sábados e domingos? Televisão, rádio, jornal e tudo mais. Ônibus. Nós também trabalhamos no fim de semana, né?
Então, realmente, a luta não é por aí, sábado ou domingo. Sim, mas não, Nós queremos um reconhecimento mútuo certo, pastor? e respeitar aquele que tem o seu dia de descanso, o seu dia de guarda. Mas o seu dia é o domingo, o senhor acredita que o dia para Sim, guardar... dentro da nossa situação da Igreja de Confissão Luterana, nós guardamos o domingo como dia de descanso e o dia em que nós dedicamos a Deus. E o padre também. Claro, porque cristão significa testemunha do Cristo da ressurreição. Testemunha do Cristo da ressurreição. Cristo ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, que mudou de nome de primavera para domínica, para nós domingo. Ainda que seja plausível aquela explicação que ele talvez tenha ressuscitado no sábado, após as 18 horas, para nós, que para eles era a 12ª hora, que eles contavam 12 vigílias e 12 horas. Ele pode ter ressuscitado após a 12ª vigília do sábado. Mas para nós católicos, o que fundamenta essa passagem, transição histórica do sábado para o domingo, é que já em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, se descreve que os cristãos se reuniam no domingo para santificar o dia para Deus em memória à ressurreição de Cristo. Como curiosidade bíblica, é a única vez que a Bíblia cita a palavra domingo. Porque às vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, se fala o primeiro dia da semana. Mas em Apocalipse 1:10 é a única vez que aparece a palavra escrita por São João, domingo. Só um detalhe, já que foram mencionados dois aspectos que eu gostaria de trazer ao telespectador, algum conhecimento histórico, esperando ser bem breve e simples. A questão da guarda do domingo como substituição ao sábado, realmente não há base, não encontra base no Novo Testamento. O que realmente aconteceu foi que essa igreja nascente, essa igreja cristã, que nasceu dentro do judaísmo, continuou guardando este dia. O próprio Cristo guardou este dia porque ele se dirigia às sinagogas para adorar ao seu Pai, para render culto ao seu Pai num sábado. Os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo ia também para pregar nos domingos. As próprias senhoras que vieram para ver a Jesus ressurreto, e aqui coloquemos no primeiro dia da semana ressurreto sem considerar esses detalhes, elas inclusive se prepararam e observaram o sábado segundo o mandamento para então vir ver Jesus ressurreto, que é, digamos, é um evento extraordinário para o cristianismo, essa ressurreição. Mas diante de tudo isso não há evidências no Novo Testamento de que o sábado tenha sido substituído pelo domingo. O que realmente aconteceu foi o seguinte, é que com o tempo o cristianismo, que era de berço judaico, começou agora na sua evangelização a incorporar cada vez mais os gentios, os não-judeus. E esses não-judeus, é claro, incorporando-se a essa igreja cristã, chegou um momento em que, devido às circunstâncias sociais e políticas do Império Romano, começou a haver tensões. Em primeiro lugar, no tempo, por exemplo, de Cláudio, os judeus sendo perseguidos. E os cristãos, de alguma forma, sendo eles também vítimas dessa perseguição, porque eles eram de origem judaica em grande parte. Posteriormente veio o tempo de Nero. O Nero começou a perseguir agora os cristãos. E a gente vê que no tempo de Nero, alguns judeus que eram contrários a essa nova seita do cristianismo, esses nazarenos, eles começaram como que a ajudar um pouco o império a que os cristãos sofressem o seu problema. Reverteu o quadro futuramente quando, no tempo da Revolução Judaica contra os romanos, principalmente no tempo de Bar Kokhba, em 135, daí os cristãos começaram a querer distanciar-se cada vez mais dos judeus que guardavam o sábado.